Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse Congresso Internacional Online. É uma honra para mim participar com vocês desse momento tão importante. Eu queria agradecer aos organizadores e principalmente ao Marcos Oliveira, que me fez o convite, e agradecer também a todos os patrocinadores que apostaram nesse projeto. Principalmente a vocês que estão aqui assistindo, não só a minha palestra, como a dos meus colegas. Então, sejam todos muito bem-vindos e que aproveitem bastante. Eu sou Marcela Jacob e a temática que eu escolhi para trazer para vocês aqui, a gente conversar um pouco sobre o poder da autonomia e como ela pode potencializar os resultados e realizar coisas maravilhosas, extraordinárias na vida pessoal e profissional de vocês. Eu vou compartilhar com vocês um material que eu preparei com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o poder da autonomia, o caminho para uma vida feliz. Eu acredito muito que uma vida feliz está extremamente relacionada àquilo que a gente consegue realizar, não só para a gente, mas para os outros também. E com aquilo que a gente consegue realizar e deixar para o mundo. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar. A nossa intenção aqui, a minha intenção, é que vocês descubram, né, junto comigo, um despertar simples de como vocês podem examinar, encontrar e acessar novas habilidades. Essas novas habilidades é que dão para a gente a possibilidade da gente assumir a nossa própria vida. Ah, Marcela, mas eu já sou dona da minha vida. Mas eu tenho certeza que tem alguns incômodos. Eu não consigo realizar isso, eu não consigo realizar aquilo. E às vezes a gente termina um dia inteiro de trabalho, seja em casa, seja numa empresa, seja na rua, e fala, nossa, faltou tanta coisa. E isso nos deixa tristes, né? Não nos deixa completamente felizes. Quero também provocar em vocês aqui todas as possibilidades que a gente pode criar na vida para a gente obter resultados extraordinários. Está nas nossas mãos, né? Esse que eu vou trazer um pouquinho para vocês. E significar e apoderar-se da autonomia, porque eu acredito que a autonomia é que nos dá tanto essas possibilidades de obter resultados extraordinários, como agir de forma simples no nosso dia a dia. Vou me apresentar um pouquinho e vou contar para vocês a minha história de um outro jeito. Essa sou eu, aí mais ou menos com uns 11, 12 anos de idade, já um pouco mais velhinha sobre a história que eu vou contar. Eu tinha 10 anos de idade quando eu mudei para esse colégio. Eu estudava numa escola pública do estado onde eu resido, e a minha mãe queria me colocar numa escola melhor, onde eu pudesse ter uma escola melhor. Então, eu fiz um processo para passar nesse colégio e fui estudar nessa escola. Só que a escola era distante da minha casa e eu precisava me locomover de ônibus, né? Condução até a escola. Mas eu tinha 10 anos de idade e a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, o que a minha mãe fez? No primeiro dia de aula, ela me pegou na hora do almoço, eu ia começar os estudos da tarde, e caminhou comigo até o ponto de ônibus e disse, minha filha, eu vou te ensinar como você vai chegar na escola e como você vai voltar da escola todos os dias. E aí ela me ensinou como dar sinal para o ônibus, para a condução parar. Ela me ensinou como cumprimentar o motorista, cumprimentar o trocador, que assim a gente chama aqui, a pessoa para quem a gente paga a condução. Ela me ensinou a contar o troco, como que eu dava sinal para o ônibus que eu queria descer naquele ponto. Ela desceu comigo, ela me mostrou a porta do colégio e ela disse que era ali que eu ia entrar. E na hora que terminasse a aula, eu teria que voltar sozinha para casa. E ela caminhou comigo até a frente do colégio, onde tinha uma avenida de duas vias, uma avenida bem larga, e disse que eu deveria esperar o semáforo fechar, vermelhinho, para poder atravessar ali na faixa. Do outro lado tinha um ponto do ônibus, e eu faria o mesmo procedimento e desceria no ponto do lado lá de casa. Ela tinha me mostrado quando a gente saiu para poder ir para o colégio.
Mas ela me disse uma coisa muito importante. Ela falou assim: a responsabilidade sobre a sua vida, minha filha, é sua e de mais ninguém. E quando você sai de casa, a gente espera que você volte para casa íntegra e viva, porque todos estaremos te esperando, porque nós te amamos muito. E aquilo tocou muito no meu coração na época, mas mais do que no meu coração, a minha preocupação. Todos os dias eu saía de casa preocupada em voltar para casa. Voltar íntegra, voltar bem, voltar viva e chegar no horário certinho. Então, por que ela me deu? Além dela ter me dado autonomia, ela me deu responsabilidade. E ela disse que a responsabilidade sobre a minha vida era minha. Ou seja, você faz escolhas sobre aquilo que você pretende fazer com a sua vida. E uma das coisas que eu escolhi fazer para a minha vida foi assessorar executivos, né? Depois de 25 anos na carreira corporativa, trabalhando com planejamento estratégico, gestão de projetos, processos, também com uma carreira acadêmica em paralelo, dando aula em universidades e também fazendo treinamento com executivos. Nos últimos 3 anos, eu me dediquei a assessorar executivos dentro dos processos de governança corporativa de uma grande empresa. Eu estou em Brasília hoje, capital do Brasil. E, em paralelo a isso, eu comecei a trabalhar com processos de coaching e mentoria há, há 15 anos atrás, em 2010. Eu fiz a minha primeira formação em coaching, me apaixonei por desenvolvimento humano. E de lá para cá eu venho trabalhando no desenvolvimento de carreiras, no desenvolvimento de líderes para terem equipes autônomas que gerem resultados e no desenvolvimento de mentores que querem personalizar suas mentorias. Mas a minha formação original não é essa, eu sou mestre em engenharia elétrica e foi uma das disciplinas, estudando engenharia, que eu encontrei esse caminho de desenvolvimento humano. Eu tive uma disciplina voltada para psicologia organizacional na faculdade e o mestrado era a forma como a qual eu vi que eu poderia entrar dentro de sala de aula e levar um pouquinho de tudo que eu tinha aprendido sobre a vida com a minha vida até ali. Então, sobre mim é isso, mas eu queria trazer algumas personalidades para exemplificar um pouquinho dessa temática que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu queria falar da Ellen Keller, que é uma personalidade que eu admiro e comecei a estudar um pouco sobre a história dela. Ela é uma escritora e ativista social norte-americana. Ela viveu até 1968. Mas o que chama muita atenção na história dela, e eu peço que vocês procurem nessa fonte daqui, tem muitos detalhes sobre a história dela. Também tem um filme que foi gravado sobre um dos filmes sobre a história dela, que é o Milagre de Anne Sullivan, que foi a pessoa que conduziu Ellen Keller durante toda a vida. A Ellen, aos 19 meses de idade, os pais descobriram que ela era cega e surda. Ou seja, ela foi privada dos principais sentidos para a gente sobreviver na vida. E como que ela viveria uma vida inteira sem essas duas habilidades, né? Esses dois sentidos que são tão naturais para a gente, né? Enxergar e ouvir. Como que ela poderia se expressar? Como que ela ia aprender a falar, né? Como é que ela ia viver na vida? E a Anne Sullivan fez esse papel muito importante e auxiliou a Ellen durante toda a vida. A Ellen aprendeu a falar, aprendeu a escrever, se formou. Ela se formou em artes na faculdade americana. Ela também estudou em Cambridge, são algumas curiosidades. E além disso, ela visitou mais de 52 países, defendendo os direitos sociais dos surdos e mudos, né, daqueles que tinham dificuldade de se locomover na vida e se movimentar por ausência desses sentidos. Né? Eu quero segurar nessa palavra sentido, porque nós vamos falar dela um pouquinho mais à frente. Além disso, eu trouxe um vídeo de um brasileiro extraordinário, que é o Pedro Pimenta, e eu quero compartilhar com vocês aqui a, a história do Pedro.
Deixa eu compartilhar um áudio, pronto. E aí nós vamos ver aqui um pouquinho da história do filho. Meu nome é Pedro Pimenta. Em 2009 eu tive uma meningite, onde foi me dado menos de 1% de chance de sobreviver. O preço dessa sobrevivência foi amputação de braços e pernas. Hoje eu vivo uma vida 100% independente através do uso de próteses. Eu tinha 18 anos na época, né? E houve um momento que eu peguei uma infecção hospitalar. E ali, literalmente, os médicos falaram: despede da sua família, porque a chance de você sobreviver a essa cirurgia é muito baixa. Dava muito medo pensar que eu ia viver num mundo que não é feito para quem não tem partes dos braços e das pernas, agora ter que me adaptar. Quando a gente foi pesquisar sobre como seria a minha vida, as respostas foram muito desagradáveis, né? Eles estavam tentando me condicionar a pensar numa vida numa cadeira de rodas e com um cuidador ao meu lado. Nada contra, né? Eu acho que a cadeira de rodas é uma ótima ferramenta, foi pra mim, mas eu pensava, poxa, mas se dizem que eu vou conseguir dar 10, 20 passos, por que eu não consigo dar 100, 200, sabe? E dali eu parti pra minha reabilitação. E aí veio a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Eu conheci o vice-presidente de uma empresa grande lá num congresso de próteses. Quando eu cheguei lá, tinha veteranos de guerra. E dali eu não olhei para trás. Eu decidi que eu ia dar tudo de mim mesmo. Foi um treinamento militar que eles chamam de bootcamp. E eu voltei ao Brasil empurrando minha cadeira de rodas. E chegando aqui, imediatamente eu falei: pai, mãe, eu vou doar a cadeira. Agora vão fazer 12 anos, em dezembro desse ano, que eu não sento na cadeira. E agora na pandemia eu vim fazer home office aqui, ainda trabalhando lá fora, né? Mas eu vim para cá para ficar com a família, com a noiva. E quando eu olhei para cá, para o nosso país, eu falei: poxa, tem espaço para, né? Tem tanto que melhorar, que eu acho que eu posso ser mais útil aqui do que eu era lá fora. Tá na hora de abrir minha própria clínica de reabilitação aqui no Brasil. O nosso slogan é: a vida recomeça aqui, porque a gente cata esses cacos de vidro, não vai construir o mesmo vaso. Nós vamos construir um vaso novo, um vaso até às vezes mais bonito, com mais propósito do que tinha antes, né? Eu não estou vendo todos vocês que estão aqui conosco, mas eu tenho certeza que vocês se identificaram ou com a minha história, ou com a história da Ellen, ou com a história do Pedro. E a intenção é essa mesmo, é a gente olhar para a gente e se questionar. O que nos impede de nos superar todos os dias? Sendo que a gente tem, né, aqui os nossos braços, as nossas pernas, a nossa visão, a nossa audição. Será que tem alguma coisa a mais que nos impede de nos superarmos todos os dias? E eu digo para você que para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, algumas coisas podem as impedir de se superar. E eu trouxe algumas para a gente refletir para ver se na nossa vida isso também não acontece. Às vezes, uma simples ausência de confiança na gente mesmo, uma acomodação, uma preguiça. Ah, eu tenho que fazer isso hoje, né? Ah, não, aqui está tão gostosinho, aqui está tão confortável, para que eu vou mudar, para que eu vou mexer? O time que está ganhando não se mexe. Isso é uma crença que limita a gente, né? Uma inabilidade. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Eu não sei cozinhar, eu nunca cozinhei, né? Uma falta de sentido. Fazer isso para quê? Fazer isso por quê? A letargia é aquela lentidão, né? De você sair para uma coisa nova, sair para uma coisa diferente. Um desconhecimento. Ah, mas eu não conheço isso, eu nunca vi. Qual o problema de eu conhecer algo novo? A desmotivação, a procrastinação. Não, vou fazer isso amanhã. Não, vou fazer daqui a um mês. Ah, não vou fazer isso agora. Está muito ligada à preguiça, né? Para que eu vou fazer agora? Né? Para que eu vou fazer essa viagem agora? Para que eu vou ligar agora para alguém que faz tempo que eu não falo? Por que eu vou ligar para os meus filhos agora? Por que eu vou ligar para os meus pais? Ah, eu ligo amanhã. E se amanhã eu não estiver aqui? E se amanhã eu não puder falar? E se amanhã eu não puder ouvi-los? Né? E uma exaustão emocional. Nossa, eu estou muito cansada. Essa exaustão emocional, eu trago ela como exaustão, não só como cansaço, porque às vezes a gente está num processo e não percebe. Um processo de burnout, um processo de dedicar para coisas que às vezes não fazem sentido para a gente. Dedicar para as coisas que às vezes a gente não tem motivação.
e a gente entra num processo de exaustão emocional que nos impede de nos superarmos todos os dias. Então, eu trouxe aqui uma nuvenzinha de palavras para a gente refletir sobre aquilo que nos impede de seguir em frente, né? E aí, queria trazer para vocês aqui o que o poder da autonomia faz com a gente. Quando a gente toma posse e entende que nós temos autonomia, que nós podemos fazer escolhas, que nós temos liberdade, que somos responsáveis por isso, né? O poder da autonomia está em a gente dar sentido à nossa vida, dar sentido à sua vida. Seja um sentido de direção, seja um sentido de sensação. A palavra sentido, ela é muito interessante porque ela fala tanto relacionado a para onde eu vou, quanto sobre o que eu sinto, né? E quando a gente fala da audição e da visão, a gente está falando de dois dos sentidos que fisiologicamente a gente possui, né? Então, dar sentido à vida. Dar sentido à vida, às vezes, é sentir um sabor diferente. É se dispor a experimentar uma comida diferente, um sabor diferente, né? Eu trago exemplos, eu gosto de exemplos muito simples, eu gosto de exemplos do dia a dia, exemplos práticos. O poder da autonomia também está na gente tomar essas limitações como a nossa maior fonte de motivação. Foi o que o Pedro fez, foi o Caio fez. E, na verdade, eu não tinha uma limitação, eu tinha a limitação da minha idade e eu tinha a limitação da minha responsabilidade, mas aquilo se tornou um grande motivo para eu fazer exatamente o que eu precisava fazer todos os dias para garantir que eu ia chegar em casa. E o poder da autonomia também está em encontrar, dentro do nosso contexto, dentro do nosso dia a dia, um significado para a nossa vida, um significado diário para a nossa vida. Eu não estou falando de um grande significado da vida, eu estou falando de pequenos significados que a gente pode dar para a nossa vida diariamente. Como assim, Rafael? Regar uma planta. Nossa, eu tenho tanto prazer em regar plantas. Por quê? Porque passado o decorrer de um tempo, aquela planta vai dar broto, ela vai dar flor, e ela pode dar até fruto. E o prazer que a gente tem em ver que regar aquela planta todos os dias trouxe significado para a planta, trouxe significado para mim, isso me deixa mais feliz, né? E usem, é uma metáfora, né? Usem essa metáfora de regar para significar que ela é muito importante em todos os aspectos da nossa vida, principalmente nos aspectos de relacionamento com as pessoas. O poder da autonomia está em se autodeterminar a pequenas coisas todos os dias. Regar uma planta, preparar um café para alguém, para o filho, para o marido, para a mãe, sentar com alguém para conversar, ligar para alguém, principalmente no aniversário, né? A gente acostuma mandar mensagem. E hoje eu faço questão de pessoas que realmente são significativas na minha vida, de fazer uma ligação, falar, oi fulano, como que você está? Parabéns pelo ano que começa. É muito bom falar com você, é muito bom ouvir sua voz. Que bom que você foi privilegiado, né, por ter tido mais esse ano de vida, por estar iniciando um novo ciclo. Você vai ouvir da pessoa um agradecimento, nossa, que bom que você me ligou. E isso dá significado para mim e vive para a vida da pessoa. Né? Então, se autodeterminar a realizar pequenas coisas todos os dias. Realizar é o ponto de partida para significar, motivar e dar sentido à vida. Mas para realizar, a gente precisa aprender coisas novas ou reaprender coisas antigas. E como que a gente reaprende? Observando. Observando exemplos e observando não exemplos. Porque muitas vezes a gente vê coisas que a gente não concorda, né? E sem pensar, às vezes a gente faz exatamente aquilo que a gente não concorda. Então, observar. Avaliar. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou aprendendo, tem sentido para mim, me motiva, traz significado para a minha vida, traz significado para alguém. E agradecer.
Agradecer é tão importante, eu tenho tantos testemunhos sobre gratidão na minha vida, tudo que eu conquistei. Se eu fosse contar aqui, eu passaria aqui horas dando testemunhos das coisas que eu pude realizar, tanto materiais, coisas incríveis na minha vida, quanto emocionais. De eu pensar em uma pessoa, essa pessoa me ligar, de eu desejar ter um bem, né? Coisas que minha mãe nunca pôde ter, como um apartamento, uma casa para morar, e eu consegui realizar muito nova na minha vida, de poder estudar em universidades federais, fazer cursos, viajar. Então, eu tenho muitas coisas a agradecer. Eu agradeço a cada pequena conquista, a cada sinal de que tem alguém me ouvindo, né? Então, agradecer é muito importante para você realizar, para você aprender, para você observar, para você avaliar, para você ter essas oportunidades, é muito importante agradecer. E esse é um ciclo virtuoso, né? Que a gente deve repetir ao longo dos nossos dias. E aí eu queria trazer para vocês aqui uma mensagem que foi muito importante para mim nesse processo, e a partir dela que eu desenvolvi toda essa temática do poder da autonomia, né? A capacidade da vontade humana de se autodeterminar para realizar algo, seja para si, para o outro ou para o mundo, independente de fatores exógenos. É sobre isso que a autonomia fala. E quem traduziu a autonomia nessa frase foi um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele é um filósofo prussiano, que junto a Laplace desenvolveu a primeira teoria sobre a formação do sistema solar. Eu, como engenheira, não podia deixar de fazer essa homenagem, né? O sistema solar, como a gente conhece hoje, nasceu dessa primeira teoria de Kant, um filósofo magnífico, que sempre tratou em seus textos e nos seus estudos sobre autonomia. Ele e os seus precursores trouxeram muitos significados do que é a autonomia e essa capacidade que nós todos, seres humanos, nascemos com ela, né? De nos autodeterminar. Para a gente ir finalizando aqui, eu faço uma provocação para vocês e digo o seguinte: vocês podem tentar, né? Ou vocês podem fazer. Então, o que eu sugiro é que vocês façam coisas novas, façam coisas diferentes, façam coisas que vocês nunca pensaram que poderiam fazer, né? Ah, nunca fiz um bolo. Pegue uma receita e faça um bolo. Ah, mas se o bolo não funcionar, não der certo, não ficar bom, você fez, faz outro, né? Eu gosto muito dessa imagem, que é a imagem de uma pessoa fazendo um vaso de barro, porque o formato que vai sair daqui a gente não sabe, mas ele é o que menos importa, né? O que importa é você colocar a mão no barro e transformar esse barro de forma que ele traga para você um sentido, um significado e uma motivação. E que isso também transforme a vida das pessoas que estão ao seu redor e que isso também transforme o mundo no qual você está inserido, né? Quando eu falo mundo, não estou falando das 8 bilhões de pessoas, né? Eu estou falando do nosso pequeno mundo aqui, desse mundo que a gente está nele no dia a dia, no nosso trabalho, da padaria que a gente vai, do supermercado que a gente vai, da condução que a gente pega. Eu fiz amizade com todos os motoristas naquela época. Eu descobri que relacionar com as pessoas me dava muita alegria. Então, eu signifiquei todo aquele meu momento, quando eu tinha 10 anos de idade. E é essa provocação que eu deixo para vocês. Queria agradecer aqui por esse momento com vocês e dizer que é uma honra estar com vocês aqui, é uma honra poder participar desse congresso, é uma honra poder falar para os nossos antecessores, né? Nós que somos brasileiros, não existiríamos se não existissem os portugueses. Então, com muito respeito, com muita gratidão pela existência de vocês, tá?
Bom, para finalizar, eu trouxe aqui um presentinho para vocês. Eu desenvolvi aqui no Brasil um workshop presencial, mas para vocês eu vou trazer esse workshop de forma online, que é o poder da autonomia. Como potencializar o seu desempenho na sua vida, na sua carreira. Nesse workshop, eu venho com conteúdo prático, um conteúdo teórico, então todo o material do workshop fica disponível para vocês. A gente vai construir propósitos pessoais e profissionais que deem significado às nossas vidas, promovendo a automotivação, como que eu faço isso no meu dia a dia, como que eu trago isso para a minha vida diariamente, descobrindo conhecimentos e habilidades, coisas que eu nunca me oportunizei fazer, a gente se provoca aqui nesse workshop. E isso tudo de forma que eu possa potencializar resultados extraordinários na minha vida das pessoas que me cercam. Esse workshop tem uma carga horária de 4 horas, a gente fica 4 horas juntos, online, ao vivo, não é gravado. Eu vou estar com vocês, vou conduzir todo esse conteúdo e as dinâmicas. Tem um extra que eu trago para vocês, que a gente falar de autonomia financeira, e foi isso que me garantiu realizar tantas coisas, né, materiais na minha vida, e pelas quais eu sou muito grata. E aqui no Brasil, como eu faço presencial, o investimento é de R$ 497, isso dá quase 100 euros. Mas para vocês que estão aí em Portugal e para quem está aqui nesse congresso, somente nesse congresso, eu vou ofertar por 47 euros, isso dá em torno de R$ 257 hoje. E aí, quem se interessar, vai ser uma honra estar com vocês. Quem se interessar, eu peço que entre em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo meu Instagram, no direct, ou por e-mail, ou pelo LinkedIn, mas no WhatsApp e no Instagram eu respondo rapidamente para vocês. Se identifique, para Marcela, eu participei do Congresso Internacional de Portugal e eu vi a tua oferta do workshop online, eu estou interessada. Então, assim que a gente fechar o congresso, eu vou abrir essa turma e peço que você entre em contato comigo o quanto antes, para a gente poder colocar você junto comigo aqui, para a gente falar de propósito, para a gente falar de autonomia, para a gente falar de motivação, de conhecimentos, de habilidades e de resultados extraordinários na vida diária de vocês. Foi uma honra estar com vocês, um beijo no coração. Eu fico imensamente feliz de poder compartilhar tudo isso aqui com vocês. Tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço.